Eu estava aqui me lembrando que quando eu participava de uma organização religiosa, e eu não vou aqui citar nomes porque eu não tenho a intenção de ofender ninguém ou de criticar ninguém, mas apenas para constar, eu fazia parte de uma instituição religiosa ligada ao cristianismo, bastante grande e proeminente até dentre essas denominações chamadas neopentecostais. E sempre muito desejoso de estudar e de entender as coisas, eu sempre procurei ir atrás de respostas e sempre entendi que as respostas não podem ser encontradas senão através de uma busca nas origens. É uma frase que eu repito sempre, que as respostas estão nas origens. Eu não acredito que seja possível encontrar resposta em outro lugar. As respostas, na minha opinião, todas elas estão na origem. Você não consegue respostas procurando em outro lugar. O único lugar é as origens, o original, de onde a coisa veio. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a respeito dos textos sagrados, dos textos bíblicos, eu me lembro que eu não podia ir parar num outro lugar que não fosse a língua hebraica. Não dava para parar em outro lugar que não fosse a língua hebraica. Afinal de contas, o povo que trouxe a Bíblia para o Ocidente, ou de onde aquilo que conhecemos como Bíblia Sagrada surgiu, é justamente o povo judeu. E o povo judeu fala hebraico. Obviamente, a Bíblia foi escrita dentro da cultura judaica, dentro da língua hebraica. E não existe uma outra maneira, pelo menos na minha opinião, mais saudável, mais correta, mais garantida de você conhecer a realidade sobre como tudo começou, os verdadeiros conceitos que existem intrínsecos a tudo isso. Não existe outra maneira melhor do que você se colocar diante dessas fontes originais. Até porque, veja bem, quando nós falamos acerca de Bíblia Sagrada, o assunto em questão não é a opinião de A, de B ou de C, não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu deixo de pensar. É aquilo que de fato é e aquilo que não é. Não tem como ficar floreando muita coisa ou filosofando, divagando muito sobre isso ou aquilo. Se nós estamos falando, se a gente acredita que existe um ser que nós chamamos, ainda que essa palavra seja extremamente fraca e ingrata para se referir a alguém como o Criador de todas as coisas, mas nós chamamos este ser de Deus. E se nós acreditamos que existe essa criatura, que existe esse ser chamado, que nós chamamos de Deus, se nós acreditamos que existe um Criador de todas as coisas, certamente esse Criador, esse ser, ele não é um ser variável. Não é? A maneira como todas as religiões entendem, Deus, o Criador de tudo, a Kadosh Baruch Hu, como é chamado pelo povo judeu, é um ser invariável. Não é à toa que existe um texto no chamado Velho Testamento, que é outra coisa complicada de entender. Como é que você pode chamar de velha a palavra de Deus, né? Se Deus é eterno e ele não envelhece, como é que a sua palavra pode ser chamada de velha? Então fica difícil entender essa ideia de Velho Testamento e de Novo Testamento, principalmente porque testamento é uma ideia jurídica proveniente de Roma, não tem absolutamente nada a ver com o povo judeu. Mas tudo bem, há um texto no Tanar, como é chamado pelo povo judeu, o Tanar, há um texto lá que diz que porque eu, Deus, né, a referência aí seria o eterno Deus falando, não mudo, porque eu, palavra do eterno, do Akadosh Baruch Hu, seria a palavra do Akadosh Baruch Hu, não é palavra de profeta, não é palavra de nenhum pregador, o próprio Akadosh Baruch Hu dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vocês não são destruídos, ó Jacó. Muito bem, se Deus não muda, se a palavra de Deus não muda, porque vamos lá, se a Kadosh Baruch Hu, se o ser que nós chamamos de Deus
é imutável, então sua palavra, obviamente, também é imutável. Se a palavra de Deus é imutável, então vamos conhecer a palavra de Deus. Porque se nós procurarmos sinceramente dentro dos originais, você vai descobrir o que de fato é e o que de fato não é. O problema é que, se quando você se aproximar dos originais, você descobrir que você está errado, qual vai ser a sua reação? Como é que você vai reagir? Se você descobrir que tudo que você acreditou a vida inteira, que foi passado por outras pessoas, está errado, baseando-se nos originais, o que você vai fazer? Você vai simplesmente aceitar o original e procurar corrigir-se, como por exemplo Esdras fez, né? Existe um texto que mostra que quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, 70 anos depois, como havia profetizado Jeremias, e não foi acreditado no dia, né? Quando ele fez essa profecia, quando ele entregou essa palavra sagrada para as pessoas daquela época, não acreditaram nele. Ele foi duramente agredido por causa dessa palavra, por falar aquilo que lhe foi mandado, simplesmente. 70 anos depois, Israel conseguiu voltar. Uma parte, na verdade, voltou. Nem todos quiseram voltar. Uma parte, na verdade, voltou. Quando essas pessoas voltaram e começaram a viver sua vida, eram pessoas que, se você pensar no espaço de tempo, 70 anos, essas pessoas que voltaram provavelmente nasceram, talvez todas ou quase todas, talvez tenham nascido em Babilônia e ficaram lá esse tempo todo. Certamente eles não tinham a liberdade para guardar Shabat, guardar as festas, talvez não tivessem, é muito provável que não tivessem acesso a uma comida 100% kosher, não havia talvez tempo por conta do trabalho, provavelmente forçado, já que eles eram prisioneiros numa terra estranha, não havia tempo ali para estudar Torá e Mitzvot. E, portanto, a prática de Torá e Mitzvot estava bastante defasada. Quando Esdras descobriu um rolo da Torá dentro da cidade de Jerusalém, que estava totalmente em ruínas, destruída, e ele começou a estudar esse rolo da Torá e observar, ele percebeu que estava tudo errado. Ele encontrou várias anotações, provavelmente deve ter encontrado anotações de sábios, talvez tenha encontrado até mesmo anotações que mais tarde, quem sabe, tenha ajudado na criação do Talmud, não sei. Estou aqui divagando um pouco, mas o fato é que ele percebeu que a prática judaica havia desaparecido. O que foi que ele fez? Ele voltou para a Babilônia para perguntar a alguém lá? Não. Na Babilônia, Esdras rezou e falou direto com o Eterno sobre o desejo dele de voltar para Jerusalém, desejo dele de voltar para Israel. Ele lamentou, ele chorou muito perante Deus por causa de Jerusalém, que estava destruída. E ele precisava ele queria voltar para reconstruir Jerusalém e retomar a vida judaica. E ele conseguiu, graças ao Eterno. O Eterno permitiu isso a ele. O Eterno moveu situações ali, naquele momento, porque o próprio imperador acabou não só deixando ele ir, mas patrocinando a ida e a reconstrução de Jerusalém, ordenando até que o material fosse dado a ele entre os governadores que haviam nas redondezas. Muito bem, quando ele chegou lá e ele teve esse impasse, o que ele fez foi consultar justamente o que ele havia encontrado, ou seja, o Sefer Torá, o rolo da Torá. Ele foi para a origem, ele foi para os textos originais e ele percebeu o que ele estava fazendo de errado através dos textos originais. Ele não perguntou para A e para B, ele foi atrás das origens. E quando eu saí dessa instituição, que foi o assunto que eu comecei a falar no início aqui, foi feita uma reunião entre líderes daquele segmento, e a razão que foi dada pelo líder geral, falando a meu respeito, que naquela época proibiu
os outros líderes de estudarem, de fazerem faculdade de teologia, porque na cabeça deles eu havia virado a cabeça porque havia feito a faculdade de teologia. Mas na verdade eu fui procurar a faculdade de teologia porque eu estava insatisfeito com o meu próprio serviço diante de Deus. E eu via muitas pessoas dizerem que havia distorções, que haviam contradições na Bíblia. E eu fui atrás de material para poder, veja bem, eu querendo defender a Bíblia. Então eu fui atrás de material para defender a Bíblia. Eu fui atrás de informações, e como eu não tinha o curso, eu acabei me formando como bacharel em teologia. Como eu não tinha o curso, eu fui procurar um meio de ter condições reais de falar. Eu nunca gostei de falar daquilo que eu não entendo. Então eu fui procurar material para falar com autoridade, com propriedade daquilo que eu estava falando. Mas na verdade, dentro da minha alma, dentro de mim, eu já tinha o desejo de fazer alguma coisa dentro do espectro do meu serviço religioso. Eu queria melhorar o meu serviço religioso, a minha vida com Deus. Por isso eu fui atrás da teologia. Não foi a teologia que virou minha cabeça. Só que, paralelo ao estudo da teologia, eu tive acesso a um programa de computador que me mostrava os textos em original, no original. E eu podia ver as palavras hebraicas originais. Para mim foi uma experiência extremamente nova, eu nunca tinha visto isso. E eu fiquei maravilhado em ver aquelas letrinhas hebraicas escritas, que coisa linda. E eu comecei a perceber que quando se olhava para a palavra no original, a tradução não batia de jeito nenhum. A tradução não batia. O pior é que não era só o hebraico, não. O grego também, do Novo Testamento, também não batia. Isso me deixou muito intrigado. Eu comecei a perceber que o que nós tínhamos na mão como Bíblia Sagrada era uma tradução muito, muito mal feita. E eu comecei então a estudar e a investigar esses aspectos. E aí eu percebi que não tinha jeito, não tinha como pensar, não tinha como ser romântico, não tinha como romantizar, não tinha como pensar, não tinha como querer justificar. Estava errado, completamente errado. E eu comecei a trabalhar em cima disso e a mostrar para as pessoas, no lugar onde eu estava, eu comecei a mostrar para as pessoas que isso estava errado. Eu comecei a mostrar para as pessoas que as traduções não batiam. E eu comecei a dividir isso, porque eu não achei justo. Já que eu estava descobrindo uma coisa, eu não achei justo eu esconder das pessoas que confiavam em mim e que me tinham na época como pastor. Eu vim de igreja evangélica também. Então, eu abri isso para todo mundo. Então, quando essa reunião foi feita, o líder geral me fez a seguinte acusação: vocês não poderão mais estudar teologia em nenhum lugar. Nós vamos ter a nossa faculdade de teologia aqui dentro e vocês estudarão aqui dentro. Sendo que, quando vocês entrarem para estudar, vocês esqueçam que são pastores. E aquilo que vocês aprenderem, vocês não podem ensinar lá para as pessoas. Vocês só podem ensinar para as pessoas aquilo que for determinado pela direção. Ué, peraí, para que estudar então? Para que estudar então? Em lojas, em empresas de marketing, você não entra numa faculdade de marketing para trabalhar numa empresa de marketing. Você fez a faculdade antes, talvez, ou você talvez nem tenha, mas você tem alguma espécie de curso. Mas quando você chega lá, numa empresa que usa o marketing, não vou nem falar de uma empresa que trabalha com marketing, uma empresa que usa o marketing para vender seus produtos, ela simplesmente reúne os seus vendedores e dá instruções, passa instruções para os seus vendedores. Isso não precisa fazer uma faculdade. Olha, esse aqui é o produto tal, você vai vendê-lo da seguinte forma, esse produto serve para isso e para isso, o nosso público-alvo é esse, a faixa de idade é essa, você vai explicar dessa forma e dessa forma. Ou seja, foi isso, não querendo ser zombeteiro, mas foi isso que pareceu para mim. Ou seja, eu vou estudar, eu vou para uma escola, vou estudar, vou descobrir que uma coisa é vermelha. Mas por conveniência da direção, eu devo dizer que é azul, para não discordar da liderança. E se eu for perguntar por quê, vão responder o que para mim? Que é mistério? Que as coisas reveladas são para Deus e as ocultas são para mim? Ou melhor, as reveladas são para mim e as ocultas são para Deus? Porque o texto de Deuteronômio que cita isso, esta passagem, não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Infelizmente, o cristianismo tem usado esse texto para justificar a imposição de lideranças
que dizem que a coisa é assim e você não pode questionar, porque as coisas reveladas são para nós, ou seja, foi dito para você fazer desse jeito, faça desse jeito. Mas o porquê que está oculto, isso aí é para Deus, não é para você. Ou seja, isso está errado, isso está completamente errado. Mas, pelo menos para mim, foi assim, foi dessa forma, foi nesse nível que a coisa soou. Então, disseram para mim, disseram para eles naquela época lá isso. Vocês vão estudar, mas vão estudar dentro da nossa escola. Esqueçam que são pastores quando estiverem estudando, e quando estiverem na igreja, esqueçam que aprenderam aqui. Vocês vão comentar, vocês vão falar daquilo que for passado para você. Geralmente tinha aqueles estudos programados, formatados, e você tinha que andar em cima daquilo, né? Para levar as pessoas a entenderem que tem que fazer a campanha, que tem que entender daquele jeito, que tem que ter fé, que tem que entregar oferta, que tem que não sei o quê. Enfim, a ideia era motivar as pessoas a isso e não levá-las ao conhecimento das origens, daquilo que estava certo, do original. Então a acusação que me fizeram foi, disseram isso para os pastores e disseram, não façam como um certo pastor aí, que começou a estudar os originais, fundou uma igreja judaica. Para começar, não existe igreja judaica. Fundou uma igreja judaica, saiu da igreja e fundou uma igreja judaica. Veja que eu fui acusado de estudar os originais. Eu fui acusado de estudar os originais. Eu fui acusado de mostrar o que estava ali na verdade. Ou seja, aquela velha história. É como uma pessoa que vende, sei lá, vende uma coisa e na verdade, quando entrega outra. Mas impede que você abra a caixa para ver o que realmente está dentro da caixa. O que você acha a respeito disso? Você acha que está correto? Eu acho engraçado que no mundo que a gente vive hoje, especialmente nesse quadro político horrendo que a gente está vivendo no Brasil, onde você vê nitidamente uma frente corrupta, uma frente extremamente comprometida com o seu próprio umbigo, brigar contra pessoas que estão tentando fazer as coisas direito, lutar para manter os sistemas de vazamento de dinheiro, de desvio de verba pública, apenas para poder manter seu próprio nome limpo. Porque se começar a realmente a puxar o fio da meada, aquela velha história, né? É igual a uma roupa de lã, né? Tecida de tricô, crochê. Se você puxar um fio, desmonta a peça inteira. Não vai sobrar nada. E no que diz respeito à questão de política, não vai sobrar ninguém. Se a coisa realmente for levada a fundo, não sobra ninguém. Daqui a pouco até pessoa do lado da sua casa está sendo presa por ter desviado alguma coisa em algum momento. Você viu aí recentemente aí gente desviando cloro, desviando material da SEDAI, que é usado para purificar a água que as pessoas bebem, e colocando água no lugar. Ou seja, aquele produto que deveria ter um certo nível de eficácia, não tem um nível de eficácia porque alguém resolveu roubar e colocar água dentro. Então esse é o mundo que a gente vive. E aí quando a gente vê esse tipo de reportagem, fica todo mundo com raiva, aborrecido, reclamando e tudo mais, não sei o quê. Mas eu pergunto para você, esse tipo de coisa não é a mesma coisa, não? Ou seja, se você sabe a verdade, você esconde a verdade dos outros, isso não é a mesma coisa, não? Continuar defendendo um sistema, continuar defendendo um sistema, continuar defendendo uma instituição, porque o teu salário sai dessa instituição, porque a tua vida inteira você acreditou daquele jeito, porque se você falar a verdade, a instituição vai se destruir. Será que isso está certo? Continuar enganando as pessoas só em prol do seu próprio salário, será que isso está certo? E foi isso que me fez sair do lugar onde eu estava, e essa foi a acusação que me foi feita quando eu saí. E aí pouco depois, infelizmente, me envolvi também com outra, e no final das contas me decepcionei bastante também, porque infelizmente eu percebi que sistemas são realmente muito prejudiciais e complicados, porque defende-se o sistema, não defende-se as pessoas. E aí eu fico pensando, quando é que esse mundo realmente vai melhorar dessa maneira? Enquanto as pessoas colocarem seus próprios interesses acima de tudo, enquanto as pessoas não entenderem que, principalmente quando se refere ao Criador, se a gente não colocar a verdade acima de tudo, nunca aquilo que nós chamamos de bênção, de providência divina, chame do nome que você quiser, não importa, se a verdade não for colocada
acima de tudo e na frente de tudo, ninguém nunca vai chegar a lugar nenhum. Nós seremos apenas mais um bando de mentirosos brincando com uma coisa extremamente séria, que é a pessoa do sagrado, bendito seja, que certamente não planejou para o ser humano, criatura da sua bondade, não planejou para o ser humano essa vida de caos, de dor e de sofrimento que a gente tem vivido, mas o ser humano tem escolhido isso, o ser humano tem preferido isso, o ser humano tem desejado isso da sua vida, porque toda vez que alguém chega e diz, não, mas o certo é esse, você sempre encontra alguém dizendo assim, mas se eu não fizer, outra pessoa vai fazer, mas todo mundo faz. Ah, mas está querendo ser santo demais. Será que existe ser santo demais? Será que o correto não é justamente procurar fazer a coisa certa, independente de qualquer coisa? Sabe, essa reflexão, eu trago ela comigo e procuro me fazer o tempo todo. E sempre que alguém toca nesse tipo de assunto, eu percebo que há muita gente que prefere muitas vezes fechar os olhos. E tipo, não, eu sei, mas eu tô lá. Não, eu sei, mas o que eu posso fazer? Não, eu sei, mas eu não tenho outro lugar para ir. Sabe, existe um trecho da Mishnah que diz o seguinte: quando não houver um homem, seja você o homem. Ou seja, quando você souber que existe uma coisa para ser feita, você perceber que ninguém está fazendo, é o certo, vai lá e faça. Não fique esperando as pessoas fazerem. Vai lá e faça. Mas eu percebo que é mais fácil ainda permanecer na ideia uma ideia que o cristianismo trouxe, que é achar que, e infelizmente existem em vários outros lugares também, algumas pessoas estão tentando trazer isso para dentro do judaísmo também, porque muitas vezes prefere acreditar num salvador, prefere acreditar que alguém vai chegar e vai resolver tudo, prefere acreditar que a responsabilidade sempre é do outro, prefere continuar acreditando num suposto líder daqui ou dali, porque é mais fácil acreditar em alguém, porque se der errado, você vai ter sempre a oportunidade ou a possibilidade, ainda que não é correta, mas você vai ter sempre a possibilidade de jogar a culpa em alguém. Não, eu fiz assim porque fulano falou, eu fiz assim porque Beltrano disse, mas fulano disse que tal coisa é desse jeito. Bom, será que não existe a minha responsabilidade nessa história, não? Será que eu não tenho que estudar? Será que eu não tenho que ir atrás das informações? Será que eu não tenho que buscar entender o que eu estou fazendo? Será que eu sou apenas um mero robô? Será que eu sou apenas um pau mandado que recebo ordens e vou cumprir o que me mandaram fazer sem procurar entender o que eu estou fazendo? Cadê? Onde é que está a nobreza disso? Onde é que está a elevação, a intelectualidade disso? Onde é que está a firmeza? Onde é que está a vida? Onde é que está a pessoa? Onde é que está o seu eu? Porque se você só faz aquilo que as outras pessoas dizem que você tem que fazer, então você não existe, amigo. Você é simplesmente o reflexo dos outros. Mas você precisa ser você. Porque no final das contas, os sábios do povo judeu dizem isso, e eu concordo plenamente com essa colocação, acho maravilhosa essa colocação. Os sábios dizem o seguinte, que quando nós chegarmos perante os céus, nós não vamos ser, ninguém vai para os anjos, quem quer que nos receba para o confronto, para o julgamento, seja lá como queiram falar, dependendo da consciência que cada um tem a respeito disso, ninguém vai nos perguntar alguma coisa tipo, por que você não foi Abraão? Por que você não foi Isaac? Por que você não foi Jacó, Davi? Por que você não foi Baal Hassulam, Baal Shem Tov? Por que você não foi Shimon Bar Yochai? Não, ninguém vai perguntar isso. A pergunta vai ser, por que você não foi você? Até dizem os sábios que quando chegarmos lá, vai ser perguntado para nós qual é o nosso nome. Só que isso aí é uma metáfora, porque você não vai responder o teu nome e dar o número do teu CPF. Na verdade, a pergunta se refere ao seguinte, você sabe realmente, potencialmente quem é você? Você tem consciência de quem você é, do que você é, do quanto você podia ter produzido, de onde você podia ter chegado, você tem consciência dessas coisas? Você tem essas informações? Essa vai ser a pergunta. Eu acho interessante essa colocação, independente se ela é literal ou não, mas eu acho que faz com que a gente pense bastante a respeito disso, porque nós temos sido muita coisa. Nós temos sido o que a TV diz, nós temos sido o que o sistema A, o sistema B, o sistema C diz,
nós temos comido o que as pessoas dizem para a gente comer, nós temos vestido o que a moda dita para a gente vestir, mas quanto de nós temos sido nós mesmos? Acho que essa é uma reflexão para a gente realmente pensar.